Nossa igreja é uma igreja jovem. Nós caminhamos nesse momento em direção ao nosso segundo aniversário. Mas apesar de ser uma igreja jovem, é uma igreja cheia de histórias. Histórias de pessoas que um dia se mudaram para São Paulo ou estavam na cidade de São Paulo e que em algum momento aprove a Deus direcionar a vida dessas pessoas para se encontrarem na nossa comunidade. Eu ainda me lembro como eram as primeiras reuniões que nós fizemos, os primeiros encontros que nós tivemos. Naquele momento, nós nos reuníamos em casas, nós nos reuníamos na sala das pessoas, as crianças ficavam ao lado, era uma bagunça. Eu lembro muito bem desses dias, até com uma certa saudade. A impressão que eu tenho é que naqueles dias nós funcionávamos muito mais como um grupo pequeno do que como uma igreja. Foi naquele ambiente de grupo pequeno que nós tivemos o privilégio de nos conhecer, foi naquele ambiente de grupo pequeno que nós tivemos a oportunidade de estudar as Escrituras juntas e aprender aquilo que o Senhor estava nos ensinando através da Sua Palavra. E muitas das sementes que foram lançadas ali, naquele momento da nossa igreja, estão aparecendo hoje na nossa história. E naquele início de igreja, nós vimos o Senhor juntar pessoas diferentes para experimentar de um momento e de um projeto novo de começar na cidade de São Paulo a nossa comunidade. E assim que nós nos reunimos, ficou claro para nós que não daria para construir uma igreja na sala da casa de alguém. Nós não tínhamos espaço para convidar outras pessoas, nós não tínhamos como convidar outras pessoas para se juntarem a nós naquele projeto e ficou claro que nós precisávamos mudar daquele lugar para um ambiente onde nós pudéssemos nos reunir como igreja e foi ali que começou a transição do nosso grupo pequeno para uma igreja pequena. Nós alugamos uma sala em um hotel e ali nós começamos a nos reunir com aquele formato típico da igreja que muitos de nós conhecem. Nós estávamos em um auditório, nós tínhamos cadeiras alinhadas, nós tínhamos um grupo de louvor, caixa de som e pela primeira vez a mensagem foi pregada. Foi logo no início, logo no primeiro encontro no hotel que pela primeira vez eu tive o privilégio de pregar na Fonte São Paulo. A gente, no começo, não tinha ideia do quanto começar uma igreja implicaria em sacrifício, mas acho que foi uma experiência muito edificante. Foi para mim, certamente foi para a Melina também. E para a gente foi um privilégio, na verdade, poder dizer que a igreja começou em casa. Foi muito legal. Era na casa da menina e do Fabien. Que saudade deles. Então era todas as crianças lá, era tudo novo, diferente, porque de certa forma tava todo mundo ainda meio que se conhecendo, assim. Eu me lembro, assim, com carinho de um momento especial, gostoso. Para mim foi uma delícia. Acho que os momentos de louvor e mesmo o fato da gente estar numa sala e as crianças estarem numa sala ao lado fazia com que a gente tivesse que agir com naturalidade, né? Ali eram pessoas que estavam reunidas e poderiam acontecer interrupções, uma criança gritando, mas era parte do ambiente. Eu acho que a impressão assim das primeiras reuniões parecia quase que um grupo pequeno que estava começando, que tinha sido recém-plantado, então as pessoas estavam se conhecendo, sentado numa sala de algum apartamento. Louvor era muito interessante porque realmente eu só ouvia a minha voz e a voz da Júlia, mas ninguém cantava, e as crianças na sala do lado, então várias vezes você ouvia a gritaria das crianças brincando, de repente uma entrava correndo no meio da sala. Eu achava incrível que o Bert não se distraía no meio da pregação do estudo, ele continuava e a criançada lá. E era legal também, porque a gente via que todo mundo estava afim de se envolver, né? Então, por mais que, por exemplo, eu não conhecesse tantas pessoas, a gente via que estava todo mundo disposto, assim, a conversar, a tentar se conhecer, e tudo isso foi muito legal no começo. Sim, era feito na sala da casa da Melina. No final, a gente sempre tinha um comes e bebes ali.
O Pera com a Júlia, eles tocavam, desde o começo eles tocavam, as crianças ficavam brincando e o Marcelo, ele dava uma palavra ali, mas era bem informal, era bem próximo uns dos outros. E parecia um grupo pequeno mesmo, parecia um grupo pequeno nos encontros aos domingos. De alguma forma, foi um momento de transição onde tinha muita expectativa também. Então a gente estava acostumado a ter um grupo pequeno que cabia na sala de uma casa, de repente a gente se viu com uma sala de evento de hotel grande, tendo que se preocupar com estrutura de som, com recepção de pessoas e tudo mais. Então, acho que em todo mundo ali acabou dando aquele friozinho na barriga, né? Foi agora é para valer. Eu acho que a mudança para o hotel foi uma coisa que a gente queria muito, né? A gente queria muito um espaço, um lugar que a gente pudesse chamar outras pessoas também, porque como a gente se encontrava em apartamentos, tinha uma limitação de número de pessoas que podiam ir para essas reuniões, né? E a gente queria chamar visitantes, queria chamar amigos, né? Até outras pessoas que moravam em São Paulo que a gente sabia que estavam procurando igreja. E a gente não podia, porque não tinha espaço, né? Então, buscar um local, ter finalmente um local assim, físico para a gente poder se encontrar, se reunir, foi uma coisa que a gente queria muito, né? É bem o que você falou mesmo. Acho que virou a chave para todo mundo somos uma igreja agora. Somos uma igreja pequena, mas somos uma igreja, temos um local. E eu lembro assim do sentimento do primeiro culto que a gente fez na menor sala daquele hotel, e eu lembro que a gente lutou aquela salinha e tirou uma foto no final, todo mundo junto. A sensação era assim, cara, conseguimos, a gente saiu da sala do apartamento e estamos aqui, e foi super gostoso ter o sentimento de somos uma igreja bem pequenininha, mas já com uma cara de igreja. Foi muito especial, eu lembro que eu acho que eu fiquei emocionada quando teve o primeiro culto. Na igreja, no espaço do hotel mesmo, foi muito legal ver o pessoal lá em formato de igreja mesmo, o pessoal carregando os sons. Eu lembro que eu chegava e arrumava as cadeiras. E poder finalmente convidar pessoas, né? Tipo, amigos que estavam interessados e queriam participar. Acho que a minha memória do primeiro dia, acho que eu lembro mais a expectativa, né, de como que vai ser, como que é a primeira vez que a igreja tá tendo culto. Mas uma das coisas que a gente conversou depois foi realmente a questão que animou a gente continuar vindo, foi o acolhimento, mas também a pregação com relação à fidelidade à palavra. Para mim, o que impactou desde o começo foi de ser uma mensagem bíblica, centrada em Cristo, né, baseada no Evangelho, relevante, clara, e de ter o acolhimento das pessoas, né? A tradição de se pregar as Escrituras é uma tradição muito antiga na história da Igreja. Quando nós olhamos para as cartas que Paulo escreve, ele eventualmente deixa notas para os seus leitores para que aquela mensagem que ele ali escreve fosse propagada para a Igreja. E a leitura das Escrituras, a leitura dos textos apostólicos, eles eram comumente apresentados nas igrejas. Eventualmente Paulo fala, essa carta que eu mando para vocês, envie para outra igreja para que ela seja lida lá também. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós vemos Tiago exortando os seus leitores para que eles não sejam ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Eles eram ouvintes porque era o costume da igreja ler as Escrituras e ensinar as Escrituras no ambiente do culto público para que a igreja fosse nutrida e ensinada pela palavra de Deus. Era naquele contexto em que a mensagem de Deus, a verdade de Deus, ela era exposta para a comunidade. Porções do texto elas eram lidas e elas eram explicadas para a comunidade ali mesmo, no começo da igreja primitiva, na história da igreja. E a partir dali surgiu um movimento na igreja de cultivar a leitura e a explicação da leitura no culto público. E em função desse movimento, criou-se o que se denominou lecionário. O lecionário, ele nada mais era do que um documento de leituras que eram para ser feitas nas reuniões, nos cultos públicos da igreja. E porções daquela escritura ela era lida
e ela era explicada. E assim a comunidade, desde os seus momentos mais antigos, ela era apresentada ao texto da Escritura e ela também tinha o seu texto explicado. A pregação continuada das Escrituras é uma antiga tradição da Igreja e é uma antiga tradição da Igreja que defende que uma igreja saudável, uma igreja que cresce de acordo com aquilo que Deus espera dela, precisa ouvir o texto da Escritura ser explicado para a comunidade de um modo que faça sentido, de um modo que seja desafiador, de um modo que seja transformador. Eu acho que a exposição bíblica, ela é central, porque é ela que vai pautar todo o resto que acontece na igreja, né? Então é a exposição bíblica que vai te capacitar a relacionamentos de acordo com o que a Bíblia determina, é ela que vai definir como vai ser o louvor, é ela que vai definir todo o andamento da igreja, porque todo o andamento tem que ser baseado nas Escrituras, então é realmente essencial. Eu entendo que é um momento em que a igreja se reúne para entender mais a palavra, e a palavra sendo pregada com exposição bíblica e mostra o quanto a gente precisa de Jesus, não só como Salvador, mas também no processo nosso de ser mais parecido com Ele. O momento de pregação, um momento que eu já sei que ele é bem embasado biblicamente, ele impacta na minha vida, me ajudando a relembrar coisas do passado, com o Espírito Santo confirmando na minha mente, na minha vida, esclarecendo coisas que eu vivo. Então, acho que ele consegue, basicamente, direcionar a minha vida baseado na Bíblia. Eu acho que são muitas, né? Assim, vezes que realmente a gente, no meio de uma pregação, entende que Deus está realmente trabalhando com a nossa vida e que a gente vê que perguntas, dúvidas, questionamentos, ali você encontra a resposta direta no meio de uma pregação. Isso é muito legal, você fala, realmente hoje a pregação foi para mim. Eu acho que alguém tinha alguma escuta e efetivamente Deus sabia que precisava, mas aquilo foi para mim, aquilo era uma realidade para mim. É gostoso ver isso, porque é ver a ação de Deus efetiva por meio do que está sendo pregado. Não tem uma pregação que eu não saí sendo massacrada pelas Escrituras. Eu acho que todas pegou em algum momento e eu falei, poxa vida, hein? Como ser igreja, que foi no Capacita, aquela foi muito marcante, porque ali deixou muito claro qual que é o nosso papel dentro da igreja. Então, eu não estou indo lá para ser uma mera espectadora. Sentar, ouvir e ir embora. Deus me chamou para muito mais do que aquilo. Eu gostei muito da série sobre os 10 mandamentos e principalmente a que falava sobre guardar o sábado, de priorizarmos o nosso tempo com Deus, um dia dedicado ao Senhor, que não precisa ser o sábado especificamente, mas é um dia dedicado a Ele, né? Que a gente não enche a nossa agenda de coisas e que a gente não trabalhe, né? Que a gente tenha o nosso tempo de descanso, que a gente tenha o nosso tempo de dedicar ao Senhor. Aproveitando o gancho, essa pregação foi uma que me marcou demais, justamente porque eu estava num período muito não disciplinado com o meu tempo e me deixando levar muito pela rotina, não conseguindo passar tempo, priorizar tempo em família, ter tempo com Deus, e então era só mais um e-mail, só mais uma coisa, enfim. E eu lembro dessa pregação, enquanto o Marcelo estava pregando, estava falando, a Ju, ela ia me dando umas cutucadinhas aqui, assim, de ombro, e para mim foi um tapa na cara no bom sentido de, poxa, algumas coisas eu preciso mudar. Veritas Dei é a expressão latina que significa a verdade de Deus. É uma expressão usada na teologia e na tradução latina das Escrituras para descrever aquilo que é a verdade como uma verdade que vem de Deus. É uma verdade que pertence a Deus e é uma verdade que procede dele mesmo.
Nós vemos nas Escrituras Deus sendo chamado de Deus da verdade, Deus de toda a verdade, um Deus verdadeiro, um Deus que não pode mentir. Mas quando Ele apresenta a sua verdade, Ele revela a sua verdade, Ele apresenta através da sua palavra. Jesus Cristo, quando ora a sua última oração, antes de passar pelo sacrifício da cruz, Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade de Deus expressa nas Escrituras, ela serve para nos ensinar, para nos instruir a sabedoria divina, para que a gente aprenda como proceder, como viver a vida, como ser igreja, como viver em um mundo que não agrada a Deus. Nós olhamos para a verdade de Deus e nós aprendemos como sermos melhores seguidores de Cristo e como vivemos e andamos na verdade dele. Paulo, quando fala sobre esse texto, ele fala que essa palavra ela foi inspirada por Deus e ele diz, ela é útil para ensinar, para instruir, para repreender, para corrigir, mas também para instruir na justiça. As Escrituras elas servem como um meio de instrução, de treinamento, um modo pelo qual nós seremos ensinados por Deus, corrigidos e repreendidos por Ele, para que possamos levar uma vida de acordo com a instrução na justiça, como se o nosso caminho fosse modelado pela verdade da palavra. E é por isso que uma igreja que quer ser saudável não pode simplesmente ouvir essa mensagem, essa palavra sendo apresentada no púlpito. Essa igreja tem que ter um desejo de conhecer a Deus através da Escritura, na sua própria vida devocional, no seu próprio tempo com Deus, porque é essa palavra que Deus vai usar para moldar e transformar as nossas vidas. É uma ilusão nossa, como ser humano, a gente pensar que só com a palavra do domingo você vai estar pronto para você encher seu tanque, para você seguir a semana. E a gente sabe, e quando você lê na palavra que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração ele é corrupto, ele busca idolatrar algo, e você não tem esse trabalho constante na sua vida, no seu dia a dia, você percebe o quão fácil você perde o foco de que Cristo é na sua vida, do que dentro do casamento, que eu estou aqui para servir minha esposa e não para fazer minha própria vontade. Então eu vejo o quanto ler a palavra no dia a dia, ela me lembra quem eu sou, ela me lembra o que Cristo fez por mim e como eu posso aplicar isso no dia a dia no meu relacionamento com a Elisa. E o simples fato de você memorizar versículo, que tem sido uma rotina que a gente tem retomado, com isso é bom de você, seja estar na rotina, na corrida do dia a dia, você consegue parar e pensar no versículo que você memorizou e falar assim, nossa, como isso aplica nesse momento, como eu preciso voltar meus olhos para a palavra, para que eu encontre calma, para que eu encontre sabedoria, para que eu lembre que eu não estou aqui trabalhando só por trabalhar, mas que estou trabalhando para glorificar a Deus. Eu não estou aqui só para estar vivendo com a Elisa, mas eu estou aqui para servir ela e para isso que glorifique a Deus. Então, acho que a exposição da palavra e a meditação constante na palavra, ela sempre traz essa lembrança que nos faz ser mais parecidos com Cristo cada dia mais. No meu caso específico, eu posso dizer que é sempre uma batalha para separar efetivamente o tempo. E eu já entendi que eu preciso fazer aquilo para mim, no meu caso, como a primeira coisa. Porque se eu deixar para quando cabe durante o dia, não vai caber, porque eu não vou fazer caber. Então, o meu jeito de fazer caber é ali na primeira hora, o primeiro desafio. E é muito gostoso, né? O seu tempo com Deus é tempo de derramar o coração, é tempo de fazer as orações mais profundas, é tempo de escrever aquilo e depois ver os resultados daquilo, e é muito legal. E orar em cima das Escrituras tem sido muito legal. Eu priorizei o meu tempo com o Senhor à noite. Então, todos os dias à noite eu tenho meu tempo e o Marcelo ele assume as crianças para eu poder ficar sozinho. O que às vezes é meio difícil, porque as crianças sempre vão lá ver o que eu estou fazendo, mas
para mim é um privilégio ver elas vendo eu fazendo e se interessando por aquilo que eu tô lendo. Então, eventualmente, o Nathan vem perguntar alguma coisa e eu vejo que, de alguma forma, isso vai refletir na vida deles. Mas o meu tempo com o Senhor, eu faço à noite, eu leio uma passagem da Bíblia, ou eu leio algum livro específico de devocional. Às vezes eu estava lendo Provérbios, então o livro de Provérbios eu fiz com um livro extra de estudo. Depois eu faço a minha oração e eu tenho um tempo de estudo que ele não é junto com o devocional. Então o devocional eu faço de forma um pouco mais rápida, mas o estudo mesmo, ele é bem mais lento. Então eu tenho um livro que eu estou estudando, que ele ensina como ler as escrituras. Então eu pego esse livro, leio o capítulo e faço os exercícios propostos no livro. Então isso às vezes demora uma semana para concluir o exercício. Mas assim é que é o meu estudo das escrituras. Para mim, e eu digo isso com muito peso, para mim é uma dificuldade muito grande de ter o ritmo um hábito, né, na minha vida devocional, na minha vida com Deus, assim. Foi sempre uma coisa que eu lutei muito para ser consistente e para realmente ter uma vida devocional de qualidade, né, digamos assim. Mas ultimamente, para mim tem ficado cada vez mais escancarado como isso é o tempo com Deus, né? E não é propriamente dito sentar e ler lá o livrinho, fazer uma oração, abençoar meu dia e vai. Mas o tempo com Deus, assim, o tempo com o meu Criador, de colocar para Ele tudo que está passando, de às vezes ficar em silêncio, em oração, enfim, como isso é importante, como isso muda a dinâmica do meu dia, como isso muda a maneira como eu abordo alguns problemas, como isso torna mais leve, real, é incrível. Então, em questões práticas, para mim, eu sempre reservo um horário pela manhã. Então, antes de abrir o computador para trabalhar, antes, às vezes, de até tomar café da manhã, enfim, de ficar olhando mensagem no celular, eu sento, porque eu sei que eu vou me distrair se eu for para alguma dessas outras coisas. Eu sento e tenho o meu momento com ele, colocando as preocupações do dia, as preocupações que estão existindo, desejos, sonhos do coração, e como isso como é gostoso, como é sincero, assim, poder falar, né? Falar com Deus, assim, é bom demais. Então é algo que eu tenho me esforçado muito para fazer, porque eu sei que muda muito a maneira como eu posso ser um cristão melhor, como marido, como um dia como pai, como um servo na igreja também, como um profissional. Então, é muito importante. E a gente também tem aprendido que a gente precisa tanto da disciplina, de realmente buscar, priorizar o tempo com Deus, com a palavra, com a oração, meditando, ajustando o foco, memorizando, mas a gente não pode simplesmente parar aí e deixar que isso seja um item para ser ticado, né? Eu gosto de listas, mas isso não pode ser só um item para ser ticado da minha to-do list, da minha lista de afazeres, né? Isso não pode ser só mais um item na minha lista do meu dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente precisa buscar ter prazer nisso, né? Ter alegria e entender que isso é uma parte de um relacionamento com Deus, né? É um banquete para nossa alma, não é mais um a fazer. Pronto, já fiz, agora eu vou partir para as próximas coisas do dia. Então, a gente não consegue chegar nesse ponto de desfrutar da palavra se a gente não tiver disciplina, porque não vai acontecer automaticamente. Mas a gente não pode cair também no lado de deixar ser só uma disciplina que não tem o desfrutar junto, né? Então, a gente tem aprendido que essas duas coisas precisam andar juntas. Nós estávamos passando por um momento difícil, e esse momento difícil ele foi toda a expectativa que a gente teve com o nascimento da Elisa.
e que depois do nascimento dela, ela é prematura extrema, nasceu de 6 meses, teve que ficar 68 dias internada entre a UTI e semi-intensiva, mas depois disso, ou durante esse período, isso também acabou afetando a preocupação com relação à vida da Gabi. Então foi um momento pelo qual a gente teve que passar, foi um momento que nos aproximou muito, mas foi um momento de grande desafio. A Gabi ficou 1 mês e meio de repouso absoluto. Isso, nesse momento eu estava no início de uma nova empresa, de um novo trabalho, sendo que vinha de um início de gestação onde os dois tinham ficado desempregados. E nesse momento a gente até curtiu, foi um momento bom o início, mas quando a gente descobriu que havia uma chance real da Elisa não sobreviver, isso realmente nos preocupou e fez com que a gente começasse a tomar uma série de cuidados, mas também a ver a mão de Deus em tudo isso. Eu comecei a ter sintomas de que alguma coisa estava errada em 2013. E passei um ano, tô com fadiga, fraqueza, imunidade baixa, coisas do tipo. Passei um ano achando que era estresse, correria, né? A gente sempre acha que, quando eu descansar, quando chegar as férias, eu vou melhorar. Aí a gente descobriu que eu tinha uma doença que era causada por uma bactéria transmitida por picada de carrapato. E aí foi mais um ano, mais ou menos, de tratamento intensivo, assim, de ir na clínica semanalmente, tomar soro endovenoso, 30 comprimidos por dia. Então esse processo trouxe vários desafios para nós como casal. E ao mesmo tempo a gente sabe que Deus não tinha a obrigação de nos curar, né? Não promete saúde e cura para todos. Mas a gente, em todo esse tempo, experimentou da graça sustentadora e transformadora de Deus. E somos muito gratos porque Ele escolheu trazer esse alívio pra gente, né? Eu, na adolescência, tinha estudado bastante o livro de Jó. E eu cheguei a dar um curso para os adolescentes de Jó, sobre Jó. E Jó sempre me impactou muito e eu sempre fui muito apaixonada por aquele livro, por entender o que aconteceu ali, que é quase que um enigma para nós humanos, né? Entender o que Deus de fato está respondendo é muito legal. E essa experiência que a gente passou foi uma questão do nascimento da Elisa. A Elisa nasceu bem prematura extrema. E quando a gente soube que tinha a chance dela nascer prematura, eu lembrei de um versículo em Jó, que é a resposta de Deus a Jó, em que Deus fala que Ele cuida, que Ele conta os dias da gestação das cabras montanhesas. E eu fui lá e comecei a procurar esse versículo e achei esse versículo e foi um versículo que parece que não tem nenhum sentido, mas ele sustentou a gente naquele momento. Porque se Deus cuida da gestação das cabras montanhesas, não era a minha gestação com a Elisa que estava fora do controle de Deus. Então, isso vem até da história, né, de estudar e em algum momento isso de fato ser realidade na sua vida, e também de como a palavra grita aos nossos ouvidos com coisas que nem fazem sentido para outras pessoas. É muito legal como ela se aplica à nossa necessidade específica. Tivemos a resposta durante a semana e no domingo eu era responsável por fazer uma oração. E foi um momento... que você chorou que nem tá chorando agora. Queria agora. E eu também. De poder compartilhar com a igreja, a nossa igreja, e saber de todo o contexto, como Deus tinha sido misericordioso e derramado graça, porque Ele não precisava curar, Ele não precisa, mas Ele decidiu e nos dá essa bênção. Então esse momento de compartilhar com a igreja foi bem legal, de ver como Deus nos dá essa oportunidade de compartilhar as vitórias e também muitas vezes compartilhar a dor e o sofrimento durante o processo, mas também de compartilhar a vitória. Então para mim foi bem marcante esse processo e esse momento de gratidão, de oração.
Eu acho que teve muito para mim de aprender a levar cativo o pensamento no Senhor e na soberania do Senhor. Então não tinha nada que a gente pudesse fazer efetivamente. E ali é que a gente realmente aprende que Deus é soberano, que tudo está no controle dele e a gente vai dar um passo de cada vez debaixo da soberania. Para cada fase difícil que a gente passou ou tem passado, é fundamental a verdade da Bíblia renovando a nossa mente, nossa forma de pensar, né? Com relação ao sofrimento, né, e fases difíceis, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que Deus sempre provê. A Bíblia diz que Ele provê, mas às vezes a gente sente que não está provendo, porque não é a provisão que a gente está pedindo, ou que a gente esperaria, que a gente gostaria. Então, uma das coisas que eu aprendi foi que Deus sempre provê, sempre está provendo, mesmo que não seja do jeito que eu gostaria. E também a verdade básica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um fato, né? A Bíblia afirma isso, mas a gente às vezes perde de vista qual é esse bem, né? Não é qualquer coisa que eu queira definir como meu bem, que pode ser muitas coisas, mas é o bem de ser transformado na imagem de Cristo, o bem de estar mais próximo de Deus. A exposição da Escritura é fundamental para a saúde da igreja. A exposição da Escritura no ambiente do culto, onde nós refletimos como comunidade naquilo que o Senhor ensina na sua palavra, é fundamental para que a gente leve uma vida acertada com o Senhor. Mas além de ouvir, nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos ter o nosso coração saturado pela sabedoria e pela verdade de Deus expressa na Escritura. E o tempo devocional nos conduz a esse momento de desfrutar da presença dele. Paulo, quando fala sobre essa Escritura, ele diz que ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir. Mas ele também diz que essa palavra tem um propósito. Ela tem o propósito de fazer de cada um de nós homens e mulheres preparados para a boa obra do Evangelho, para a boa obra da igreja. É através da exposição comunitária da verdade, do meditar privado dessa palavra, que nós seremos transformados e convidados a participar de toda boa obra. É através disso que nós seremos preparados. Nós que agora ouvimos, nós que meditamos, vamos ter o privilégio também de ensinar, de sermos usados por Deus para levar a mensagem dele, para nutrir a igreja, para edificar a igreja, e nós vamos ensinar uns aos outros. Nós vamos mutuamente aprender com o Senhor, porque o Senhor quer preparar a cada um de nós para a boa obra do ministério através da sua palavra. Na verdade, acho que é a questão do privilégio e do constrangimento, né? De passar, como a própria palavra diz, aquilo que Cristo fez por nós, nos constrange a mover e a falar dele aos outros. E a gente se sentir instrumento na mão dele para abençoar a vida de outras pessoas, nos coloca numa posição de privilégio, de ser usado, de ter algum sentido e de fazer algum sentido na vida dos outros. Não por nós, mas pela palavra dele, que muitas vezes a gente nem sabe como está tocando a vida das outras pessoas e está tocando. Então, eu diria que privilégio e constrangimento em fazer são pontos importantes. Só eu conheço o meu coração pecador e as coisas que eu luto todo dia e como tantas vezes eu falho e pensar que assim, ainda assim Deus vai me usar é com certeza um motivo de honra e ao mesmo tempo é um sentimento de constrangimento, eu acho, de olhar e falar, Deus, mas como pode? Eu não sou o cara mais capaz. E ainda assim, Deus dá essas experiências, então é um constrangimento assim de, cara, é muito amor, é muita graça, é muita sabedoria e perfeição dele de ainda assim me usar da maneira que ele quer e que sai muito melhor do que eu poderia imaginar. Acho que é um privilégio me colocar à disposição. Deus me use. Às vezes você mesmo não quis dizer exatamente aquilo, mas a palavra de alguma forma toca a pessoa, né, e entra para um aspecto que você mesmo não tinha pensado.
E isso é muito legal. Você falou, olha, realmente é a palavra de Deus atuando. Essa possibilidade considerando a multiforme graça de Deus na forma que ela atua na vida das pessoas, realmente é privilégio. Uma igreja saudável precisa ser constantemente exposta à verdade de Deus expressa na Escritura. Um cristão maduro precisa ser constantemente exposto à sabedoria de Deus encontrada nas Escrituras. E essa igreja precisa proclamar essa verdade, apresentar essa verdade, ensinar essa verdade. E é isso que nós queremos ser como igreja. Nós queremos ser uma igreja, uma comunidade que valoriza as Escrituras. Nós queremos ser uma igreja que pensa biblicamente, que avalia o mundo ao nosso redor através das lentes das Escrituras, porque nós sabemos que a sabedoria e a verdade de Deus mudam o modo como nós vemos o mundo. Nós sabemos que essa verdade transforma a nossa vida e pode transformar também a vida de muitas pessoas. Mas uma igreja que pensa biblicamente é uma igreja construída passo a passo. E é um processo longo, um processo de investimento, um processo que vai perdurar muito provavelmente boa parte das nossas vidas. Tem coisas no ensino das Escrituras, e depende muito da atitude do ouvinte, tem coisas que o resultado é do curto prazo. Então, se eu pego a minha Bíblia e levo ela a sério, começo a estudar ela hoje, dedicar a isso, eu vou ver mudanças na minha vida num prazo curto e também no longo prazo. Agora, quando eu penso em termos de uma igreja, eu diria que demora de 15 a 20 anos para fazer de uma igreja bíblica. Então, na medida que aquele povo está ouvindo, está se saturando, está aprendendo a pensar biblicamente, a formação de uma igreja com uma mentalidade bíblica, ela demora mais tempo. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja que expõe as Escrituras, que recebe as Escrituras, que medita nas Escrituras. Uma igreja que vive de acordo com os princípios, valores e a sabedoria de Deus expressa na sua verdade. Nós queremos ser uma igreja que pensa biblicamente. E é um longo caminho pela frente. Por isso eu gostaria de convidar você a se debruçar sobre as Escrituras, a se deliciar com a verdade de Deus e a conhecer de cada vez de modo mais profundo a verdade de Deus expressa nas Escrituras como comunidade.